E nós convidamos a todos que puderem a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os seus discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém. Assentado, irmãos. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós percebemos uma característica do Senhor. Em toda a sua palavra, o Senhor, Ele não esconde os defeitos dos seus servos. Servos que foram usados com tanto poder em suas mãos. Talvez muitos de nós, até por um sentimento nobre, se fôssemos escrever a Bíblia, íamos ocultar erros de Davi, de Salomão, de Sansão, de Moisés. Não vamos colocar os defeitos. Pode escandalizar alguém, pode enfraquecer a fé de alguém. Não, o Senhor colocou tudo. Coisas até terríveis. E por que o Senhor fez isso? Para mostrar o que é o homem. Do mesmo Davi, ele fala: homem segundo o meu coração. Com Moisés, fala face a face com ele. Salomão, nunca houve um homem mais sábio que ele. Mas eram homens. Para mostrar, não se firme em homens. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso sustento. Os servos são vasos, são canais na mão do Senhor. Mas quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor é a nossa força. E os nossos olhos estão firmes no Senhor. No texto que nós lemos nessa noite, Jesus destaca do colégio apostólico 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. E os chamou para um momento em particular. O Senhor queria ter um momento com eles. E subiu um alto monte, o monte da transfiguração. Não era como o monte das oliveiras, que é de fácil acesso. Era um monte bastante alto e uma longa caminhada até chegar lá. Mas eles foram com Jesus. Há momentos que o Senhor Jesus quer nos levar a algo mais alto, mais perto do céu. São momentos nossos com Ele. Momentos em particular, que Ele quer revelar algo. Ele levou os 3. E chegando lá em cima, quando começaram a orar, Jesus se transfigurou. O seu rosto brilhava como o sol. As suas vestes brilhavam como luz. Era para dar aquela certeza aos apóstolos: eu sou Deus. Eles tinham ainda uma longa jornada pela frente, iam ser apóstolos, iam pregar em muitas nações. Olha, isso aqui é para vocês não esquecerem.
Eu estou aqui como Galileu, eu sou como homem, mas eu sou Deus. E Jesus se transfigurou, o seu corpo ficou glorificado. E aí os irmãos podem imaginar como naquele monte, o quanto eles não oraram para chegar a esse ponto. Foram orando, imagino eu, entendo eu, orando, daqui a pouco o Senhor se transfigurou em glória. Pedro, quando viu aquilo, falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Senhor, façamos uma tenda. Mas antes disso, Senhor, bom é estarmos aqui. E aí apareceu Moisés e apareceu Elias. Dois grandes homens de Deus. Moisés, que o Senhor disse: com os profetas eu falei enigmas e falo por sonhos. Com Moisés eu falo boca a boca. O Senhor não falava em sonhos com Moisés, falava direto. Enigmas em visões, visões que precisam ser discernidas. Não, com o Senhor Moisés já nem discernir, já era direto. E Elias, homem que orava e Deus respondia com fogo. Que momento especial. E um detalhe que todos registram nos evangelhos. E eles, Elias e Moisés, conversavam com ele, com Jesus. Em nenhum momento Elias e Moisés conversaram com os apóstolos. Em nenhum momento houve interação entre Elias e Moisés e os apóstolos. E eles, Elias e Moisés, conversavam com ele, com Jesus. Não com os que estavam vivos, porque há um grande abismo entre os que estão vivos e os que partiram. Não há comunicação entre os mortos e os vivos. Mas falavam com Jesus, porque ontem, hoje, eternamente, Jesus é o mesmo. Ali Jesus em glória entrou no tempo eterno. Quando Pedro viu aquilo tudo, falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro igualou todo mundo. Uma tenda para cada um. Pedro não teve muito discernimento. Moisés, Elias, Jesus, uma tenda para cada. Aí uma nuvem luminosa, ou seja, a nuvem que tinha glória, repousou sobre eles. Era a nuvem da glória de Deus. E da nuvem veio a voz do Pai. E o Pai falando ao Filho: esse é o meu Filho, em quem me comprazo. Eu tenho alegria nele, eu tenho prazer nele. Esse é um filho, outras palavras, que alegra o Pai. Escutai-o. Observe que a voz do Pai não falou de Elias nem de Moisés. Não fez menção, mas a menção ao Filho. Quando Pedro quis igualar, não, é Ele. Ele é a glória. Ele é o centro. Ele é o projeto. Ele é a salvação. Ele é a vossa força. É Ele. Porque as estrelas só são vistas quando o sol não está presente. Elas brilham quando o sol não está presente. Os servos do Senhor brilham. É o brilho da glória do Senhor. Mas quando o sol está presente, ninguém vê as estrelas. Elas desaparecem, porque o sol é a estrela maior. Jesus é o sol da justiça. Quando Jesus está presente, os servos desaparecem, porque dele é a glória. A ele o louvor, a ele a honra. Somente a ele louvai. Ele é o sol da justiça, que aquece os nossos corações. A ele escutai. Os 3 foram cheios de tanto temor, porque a presença do Senhor traz temor. Os 3 se lançaram em terra, no rosto, se encurvaram, como se nós não somos dignos disso. Isso é algo muito extraordinário. Eles ajoelharam, temendo. O Senhor se aproximou deles. Quando o homem se encurva, Jesus se aproxima. Quando eles se ajoelharem e encurvaram, o Senhor: você quer que o Senhor se aproxime de você? Ajoelha, se encurva, se humilhe, e Jesus vai se aproximar de você. E tocou assim: não temam,
Não temas. Não tem mais. Eu estou convosco. Eu estou aqui. E quando eles levantaram os olhos, a expressão bíblica, e viram unicamente a Jesus. E viram unicamente a Jesus. Este é o segredo da caminhada. Olhar só para Jesus. Se você vai ter uma jornada pela frente de fé, de 10 anos de evangelho, de 40 anos de evangelho, e viram somente a Jesus. Ainda que você tenha um Moisés do seu lado, não olhe para ele. Moisés também falhou. Moisés ficou irado e feriu a rocha. Moisés casou com uma mulher que não era de Israel, mas o Senhor abençoou depois. Ainda que você tenha na sua igreja, do seu lado, no seu grupo, um Elias, um homem de muito poder, de muitos, não olhe para ele, olha unicamente para Jesus, porque na luta é ele quem nos sustenta. Esse é o único que nunca vai te deixar olhar unicamente para Jesus, porque Elias também errou. Quando Jezabel se levantou contra ele, teve medo, se escondeu numa caverna, quis a morte, fugiu. Elias tem falha, Moisés tem falha, mas aquele que nos salvou nunca falhou conosco. Ele é a perfeição de Deus. Olha só para ele. E ele usou o profeta Isaías e clamou: olhai para mim e sereis salvos. Porque às vezes o nosso olhar vai desviando para cá, para lá. Você começa a olhar e querer medir o tamanho da luta. Não. Olhai para mim e sereis salvos. Olha para o Senhor. Ele não vai decepcionar. Ele não vai falhar. Ele não vai atrasar. Ele não vai esquecer. Ele não vai abandonar. O Senhor é Deus presente no dia da angústia. Dizem os entendidos que quando você vai colocar um vaso no forno, obviamente o vaso, o forno está altamente aquecido, você não coloca com a mão lá dentro. Você pega, antigamente você colocava um pedaço de madeira, uma peça de madeira, coloca o vaso naquela peça de madeira e você introduz o vaso dentro do forno usando aquela peça de madeira, coloca lá dentro. E aí o vaso vai, a água vai evaporar, o vaso vai secar e vai amadurecer. São homens que são usados, são servas que são usados para nos levar a amadurecimento. São servos que são usados, pastores, obreiros, diáconos, irmãs, que são usados na nossa vida, que nos leva para o fogo, que nos leva para a bênção, para a experiência. E diz os entendidos que era comum na época, você quando colocava esse vaso, você passava um fio entre o vaso e a madeira, porque como o vaso estava úmido e ainda molhado, se ele fosse assim para o forno, ele ia secar lá dentro, ia ficar grudado na madeira. Ele grudava. Ele ficava pregado na madeira. Aí quando você tirava, o vaso estava maduro, estava pronto, mas você não conseguia tirar. Se você tirasse, quebrava o vaso. Não fique apegado à madeira que Deus usou. Não fique grudado na madeira. Não faz isso, porque o vaso vai quebrar. Se ele sair, eu saio também. Se ele for, vou também. Não, você não é de Paulo, nem de Apolo. Você é do Senhor. Os homens são instrumentos na mão do Senhor, mas o Senhor, Ele é o nosso sustento. Ah, mas saiu, mas falhou. Mas ele pregou, falou que não prega mais, então eu também não vou pregar mais. Não se agarre. Há um fio chamado discernimento que o Senhor passa, separando o vaso da madeira. O vaso vai lá dentro, amadurece, fica pronto, voltou, tirou.
Os homens que Deus usaram na nossa vida, as irmãs, as servas, os jovens, os evangelistas, os profetas que Deus usou, nós devemos a Ele o amor, orar por eles, clamar por eles. A palavra assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Você não deve a sua salvação a ninguém. Você deve amor, amar aqueles que te amaram, orar por eles. Devemos o amor, não devemos a obediência. A obediência nós devemos à doutrina. A obediência nós devemos à palavra. A obediência nós devemos ao Senhor. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele exorta: ó, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Cristo. Nós somos do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 119, eu sou teu, Senhor. Eu pertenço a ti, Senhor. Quando vocês levantaram os olhos, expressaram e viram unicamente a Jesus. Se você desviar o olhar dele, você vai ter decepções. Se você desviar o olhar dele, olhar para você mesmo, você pode se achar até indigno da graça, e realmente é. Não olha nem para você mesmo, não olha para nem o Moisés ou Elias, não olha para a sua cultura, nem para a sua ignorância. Olha para aquele que é a força da igreja. Olha para aquele que é o fundador da igreja na cruz do Calvário. Olha para aquele que vai voltar em breve. Jesus vai voltar. Olha para o Senhor. Ele não decepciona. Os homens são usados. Jesus curou 2 cegos usando a saliva. O de Betsaida, ele pega a saliva e passa direto nos olhos do cego. E os olhos se abriram. Um outro não. Ele pega a saliva, mistura com barro e passa nos olhos. A saliva é a palavra que sai da boca de Jesus. Há momentos que ele fala direto com o homem e o homem é salvo. E há momentos que ele usa o barro. O barro é o homem. Deus usa o homem para falar com o homem. Deus usa o homem para curar o homem. Deus usa o homem para evangelizar o homem. Mas a glória é dele. O louvor é dele. E Jesus, olha, pegou o barro, passou nos olhos, colocou a saliva, ó, vai no tanque e lava os seus olhos. Tira o barro. Ele foi lá, quando ele lavou, voltou a ver, tira o barro. Porque é Ele que abençoa. Porque é Ele que responde. Porque é Ele que sustenta. Porque é Ele que perdoa. Porque é Ele quem dá graça. Não é o pregador, é quem dá a mensagem. Não é quem entregou o dom, foi quem deu o dom. Não foi quem evangelizou, foi quem salvou. Você quer continuar nessa obra? Esta é uma obra que nos ensina olhar somente a ti.